Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Research Your Business Recharge Your Life. Hoje teremos connosco o Tiago Chaib, é Chief Commercial Officer na empresa Movimento. E o Tiago vai falar hoje sobre como encontrar uma direção, a nossa direção certa. Boa tarde, eu que agradeço o convite, a oportunidade de partilhar um pouco mais aqui como encontrar e ultrapassar os desafios na vida profissional. E diria que a forma mais simples para encontrarmos essa direção é aprendendo com os erros. Então, a ideia aqui é partilhar os 5 principais erros que cometi ao longo dos últimos anos e como aprendi a encontrar essa direção. Eu acho que isso é muito fixe, porque há muita gente... Pronto, eu acho que toda a gente, quando começas a trabalhar, passas por empresas ou tens coisas que não vão muito bem e pronto, também são erros, mas também é ótimo passar por aí, porque logo tu já sabes o que queres, o que não queres, o que fazer, o que não fazer. Pronto. Então a primeira pergunta é se tudo importa igualmente da mesma forma. Yeah. Quando se trata de prioridades, não. Né? Na verdade, o sucesso profissional é um jogo vencido não através do volume de execuções, e sim das execuções que mais importam. Então, a partir do momento que eu entendi que a minha lista de prioridades eram infinitas e eu olhava para todas igualmente, eu resolvi a criar uma lista mais curta, não de prioridades, e sim de resultados. E olhar mais para os resultados para entender se a direção estava correta. Então, eu consegui perceber que eu tinha uma lista de testes menores, mas que me direcionava para um objetivo. Porque tu, quando fazes o objetivo, é mais onde tu querias chegar profissionalmente na tua carreira, ou também havia objetivos que eram pessoais e às vezes ficam juntos com a carreira profissional? Sim, a partir do momento em que entendemos que o objetivo ele vem através de um propósito. Exato. E aí temos tudo integrado, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Pronto, eu acho que faz muito parte também na nossa vida profissional. Pronto, os aspectos que passam na tua vida pessoal, eu acho que também influem muito. Influem muito também. Portanto, como este tema da nossa talk, né, que é como encontrar a direção certa na nossa vida profissional, entra na lógica destas sessões de Restart Your Business e Recharge Your Exato, Life. como equilibrar, né? Exato. Com essas duas áreas. E como entraria aqui a nossa talk dentro de... Eu diria que para a gente poder encontrar esse equilíbrio, na verdade, eu passei alguns anos tentando encontrar esse equilíbrio e percebi que esse equilíbrio não existe da maneira que eu imaginava. Porque a partir do momento em que a gente gasta energia e dá atenção para um lado, a gente vai deixar o outro descoberto. Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava buscar um propósito para ter esse equilíbrio e integrar tudo isso, e ter a vida pessoal quanto a vida profissional integrada, eu diria que eu costumo brincar que a gente pode dividir as áreas mais relevantes da nossa vida em 5 áreas, como se fossem 5 bolas. Né? A gente tem a bola do trabalho, a gente tem a bola da saúde, a gente tem a bola dos amigos, a gente tem a bola da integridade, acho que eu já falei 5. E digamos que destas 5 bolas, a única bola que é de borracha é a bola do trabalho. Essa, se cair, ela bate e volta. E as outras são de vidro. Então, é como precisamos equilibrar, né? Deixar que tudo tenha uma fluidez. E achas que sempre é 50-50 o equilíbrio das duas? Ou... Não. Em determinados momentos das nossas vidas a gente está inclinado mais para um lado, em determinados momentos a gente está inclinado mais para o outro. Desde que a gente tenha um propósito, a gente consegue deixar tudo isso mais equilibrado. E achas que às vezes, há muitas pessoas que na sua vida profissional, eu acho que há muitas pessoas que acham que a sua vida, não que acham, mas querem que a sua vida pessoal influía mais neles que na vida profissional. Portanto, eles querem um trabalho, seja com horário fixo, não buscam nunca propósitos. Então, achas que as pessoas que ficam muitos propósitos logo,
eles estão muito focados em encontrar um propósito na sua vida profissional. Achas que está numa direção certa, deixando atrás outros aspectos e só focando-se no trabalho? Não, temos que trazer tudo junto. Ok. Tem que estar tudo junto. Ok. Para que a gente tenha esse equilíbrio. Eu costumo dizer em casa, eu até brinco, alguns dias eu chego a casa, na porta de casa eu penso, não vamos falar de nada de trabalho. Pronto, isso Minha mulher não aguenta mais ouvir a falar de trabalho, de call, de reuniões, mas acaba que está tudo integrado, acaba que reflete diretamente na família. Então, como lidas com imagina, com as multitarefas, não é? Porque nós no trabalho, é verdade que nós temos uma tarefa que é o nosso, eu diria que é o nosso, por exemplo, tu és Chief Commercial Officer, essa é a tua tarefa, mas logo aí tens muitas mais. Então, como lidas tu com as tuas multitarefas? O maior erro que eu cometi foi, na verdade, em um determinado momento da minha vida, ter me tornado um multitarefeiro. Ok. E depois eu percebi que os multitarefeiros, na verdade, são medíocres, pela questão de que você não vai realizar todas as tarefas de uma vez. Exato. Devemos elencar as tarefas, né? E gastar energia e esforços para resolver uma por cada vez. Ok. Então, eu costumo dizer que todos os dias eu elenco uma tarefa. Então, eu saio de casa sendo que eu tenho uma prioridade e uma tarefa. Enquanto eu não finalizo aquela tarefa, as minhas energias e os meus esforços estão concentrados ali. Existem dias que, pela manhã, eu já tenho essa tarefa finalizada. E aí eu posso trazer uma nova ou recuperar. Na verdade, eu costumo dizer que são... É como um músculo, né? A musculatura que foi ao ginásio, treinou, ficou horas em cima da passadeira para executar uma tarefa. Ela precisa recuperar, ela precisa de repor as energias. Então, qual foi o erro que tu fizeste aqui no aspecto das multitarefas? Ser um multitarefeiro. Ok. Eu lidava com diversas tarefas ao mesmo tempo e não saía do lugar. Quando você tem 4 tarefas em um dia, na verdade você está segmentando os teus esforços. Você tem 25%. Então, a possibilidade de erro em cima dessas tarefas é muito grande. Então, quando se dedica 100% do tempo, do esforço para uma única tarefa, aumenta-se a possibilidade de acerto. E isso acontecia sempre ou acontecia, por exemplo, porque isso acontece quando tu vais a uma empresa nova, não é? Estás a começar uma empresa, ainda não conheces o funcionamento dela. E quer trazer todas as responsabilidades, quer executar todas as... Sim, ou pronto, achas que podes com tudo, então pode ser que logo, quando tu já estás acostumado, então para ti aconteceu o mesmo, foi quando tu começaste numa empresa que aconteceu isso, ou foi já estavas numa empresa há tempo e ainda estavas a fazer isso? Aconteceu com regularidade. Com uma certa regularidade. Até entender que eu deveria executar uma tarefa por vez e não tentar todas ao mesmo tempo. Então, e como chegaste a essa conclusão, não é? Porque se já fizeste muitas vezes, como chegaste à conclusão? Tipo, Na verdade, essa conclusão, eu cheguei de uma forma orgânica, né? Em que alguns dias, diversos dias eu finalizava o dia e percebia que eu não tinha saído do lugar. Eu tenho muitas tarefas por fazer, mas continuo no mesmo lugar. Quando saía e logo era quando eu centralizava energias e esforços em uma única só. E foi numa empresa onde tinhas muita responsabilidade? Sim, geralmente, meu ciclo profissional nos últimos 10 anos foi em cenários startups. Então, acaba que esse ambiente... É muita tarefa. Muita tarefa. Então, quanto mais tarefa existe, mais tarefas você dá. Ainda era pior para ti, então. Então, acaba que esse setor, as startups, acabam promovendo que você tenha um maior equilíbrio em relação e um entendimento maior em como ter a sua lista de prioridades e até mesmo as execuções de tarefas. Ok. Pronto, então para si também ajudou, não é? Muito. Então eu tenho aqui uma pergunta que é, se uma pessoa bem-sucedida, que tem sucesso, mas na vida profissional, nós estamos a falar aí, porque também na profissional é uma que está mais disciplinada que outra. Disciplinada, percebo que é uma pessoa que tem estudos ou que tem mais experiência, pode ser? Sim. É assim? Na verdade, eu passei durante alguns anos entendendo que pessoas bem disciplinadas são pessoas bem-sucedidas. É sério? E na verdade, pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm bons hábitos.
Então, o que Ok, devemos... eu acho que vou aceitar a última. Acho que mas pode ser. Na verdade, o que devemos tentar buscar não é ter uma disciplina, uma regra na nossa vida. E sim, pouco a pouco, escalar bons hábitos. E eu costumo iniciar com novos hábitos, eu chamo de mini hábitos. Ok. Né? Eu quero ter esse hábito, eu quero ter um hábito de ir ao ginásio todos os dias, ou praticar atividade física com regularidade, mas não consigo, porque toda vez que eu tento iniciar com esse hábito, eu acabo me frustrando. Porque as pessoas imaginam que para praticar uma atividade física, vamos fazer esse paralelo, precisa-se 1 hora do dia, precisa iniciar uma dieta, tempo, e podemos iniciar com mini hábitos. Um dia dedicamos 10 minutos, e aquilo vai ganhando uma regularidade, para que a gente possa ampliar, criar bons hábitos através de mini hábitos. Então acho que pronto, há muitas pessoas que têm bons hábitos ou que têm uma... Pronto, neste caso, eu acho que não sei se eu queria ir por aqui, uma pessoa que está mais organizada na sua vida profissional ou que tem assim mesmo na rotina, é uma pessoa que pode ser melhor no trabalho, achas que pronto, é isso onde quer chegar, não é? É. Uma pessoa bem sucedida é uma pessoa que conseguiu ter um equilíbrio entre bons hábitos. Ok. Pronto, eu acho que é verdade que uma pessoa quando na sua vida pronto, também há casos que há pessoas que têm uma vida pessoal péssima, não é? Mas logo na vida profissional, pronto, mas também são essas pessoas que dedicam muito tempo à vida profissional, não têm outra coisa, mas eu acho que também as pessoas que têm uma boa organização em casa ou os seus hábitos, eu acho que lá também logo reflete no trabalho também, pronto, a tua autoestima e a tua vontade de fazer o que estás a fazer. Pronto, eu acho que também nunca cheguei a pensar nisso, não? Mas quando pensas, dá para perceber pronto, que é verdade, que as pessoas que têm uma melhor organização em casa são mais bem organizadas no trabalho. Então imagina, a força que estamos a falar agora do ginásio e tudo isso, a força de vontade é uma coisa que está sempre à disposição de nós. Por exemplo, nós falamos agora que tu vais falar do erro que fizeste e vais falar logo como solucionar isso. Não tinhas muita vontade, então. Na verdade, a força de vontade, ela compete com os níveis de fraqueza de vontade. Estão sempre competindo. E eu sempre que olhava para algo, eu pensava, qual é a força de vontade que eu tenho hoje para executar? Zero. Porque os níveis de fraqueza competiam. Então, eu comecei a entender que a gente precisa do momento certo para aplicar a força de vontade. Não adianta tentarmos aplicar a força de vontade para executar alguma tarefa profissional que seja, no final do dia, quando estamos já cansados, esgotados, sem energias, vou frustrar, não vou conseguir e vou dizer que eu não tenho força de vontade. Mas isso é mesmo... Na verdade, tenho força de vontade, só estou aplicando ela no momento errado. Porque nesse momento, o nível de fraqueza está competitivo. Mas eu percebi porque eu imagino, quando eu era jovem, porque tampouco sou velha, não é? Mas quando eu tinha 15, 16, eu era nadadora e eu treinava à noite, logo tinha que estudar. Horrível, não tinha força, vontade, zero. Mas isso também te aconteceu a ti em trabalhos, então eu vou fazer uma pergunta, se aconteceu em trabalhos e logo como lidaste com isso? Deixaste passar? Na verdade, eu tenho um ciclo de produtividade ao longo do meu dia em que eu me torno mais produtivo a partir da tarde para a noite do que pela manhã. E durante muitos anos eu concentrava muitas atividades pela manhã. Então não conseguia? Não tinha força de vontade, não conseguia, me frustrava. Porque dormia tarde, acordava cedo, com tarefas complexas para executar, buscava força de vontade e não tinha, e não executava. Então, na verdade, eu comecei a elencar tarefas que tinham um maior nível de complexidade para o momento do meu dia em que eu tinha maior força de vontade, que é da tarde para a noite. Então, foi simplesmente uma substituição.
Na verdade, eu acho a força de vontade ela está nesse momento. Nesse momento ela não está presente. Nesse momento a minha fraqueza de vontade predominava. Então achas que isso pode, pronto, a solução que tu fizeste para ti mesmo, achas que pode ser implementada para todos? Porque agora eu imagino, eu estou a ver uma pessoa que trabalha numa oficina, não é? De 9 a 6, e se não, pronto, e ela tem tarefas que pode ser que tenha que entregar a uma pessoa, pronto, a pessoa responsável. Achas que eles podem... Sim, ainda mais agora com esse novo cenário em que o ambiente de trabalho se transformou, né? Nós temos uma jornada mais flexíveis, até mesmo para poder elencar as tarefas. Então, olhar um pouco para o dia, para as prioridades do dia e entender se naquele momento eu tenho força de vontade, eu tenho energia, disposição para executar algo com essa complexidade, ou eu deixo isso para mais adiante. Pronto, eu acho que agora, com o início da pandemia, a gente que está a trabalhar em casa, eu sei de muitas empresas fizeram na flexibilidade, porque pronto, vai-se trabalhar 8 horas, trabalha 8 horas, queres começar às 10, às 11. Mas antes, eu acho, pronto, e ainda agora há empresas que agora estão a trabalhar presencialmente, não sei se achas que isso é muito fácil para eles, pronto, para os chefes, mas para os chefes, porque as pessoas eu acho que já perceberam elas mesmas, tipo, vou pedir se posso fazer isto à tarde, entregar tudo, mas achas que a gente é possível? Acredito que, na verdade, devemos olhar mais para o resultado que vai ser entregue. Independente de se essas tarefas foram executadas na parte da manhã, no momento certo, e que os chefes apontaram que essas tarefas precisavam ser executadas, é olhar muito para o resultado. Não importa o momento, não importa como essas horas de trabalho foram consumidas. Então, importa o que foi entregue, né? A qualidade do resultado. Então, a partir do momento que a gente começa, a gente realiza uma gestão olhando muito para metas e objetivos, a forma com que foi alcançado, eu acho que Pronto, agora eu acho que agora as empresas estão a dar muita importância a isso, não é? Exato. Tipo, podes dedicar 1 hora, 2, 3, começar às 11 da manhã, às 3 da tarde, que tenhas o resultado. Desde que tenha o resultado. O dia que nós precisamos. Exatamente. Isso é ótimo. Desde que no final do dia, no final da linha ali, a gente alcance as metas, cumpra os resultados, o caminho que foi percorrido, a forma que foi percorrido esse caminho, se torna irrelevante. Isso agora vai ser uma coisa muito fixe para as pessoas, pronto, imagina com crianças e com tudo isso, com bebês em casa, acho que vai mudar completamente a forma em que nós vamos ir a trabalhar. Pronto, porque às vezes muitas estamos chateados, vamos trabalhar 6 a 8 horas, temos que fazer isto, mas agora tens a possibilidade de tu dar resultados. Um exemplo, no início da pandemia, quando estávamos todos confinados e comecei a minha jornada de trabalho em home office em casa, dedicava ali aproximadamente 8 horas do meu dia com a minha filha pequenina, de 3 anos em casa, minha esposa em casa, e eu percebia que no final do dia o nível de produtividade ainda estava muito aquém do que eu expectava. E percebi que depois que todas as duas iam se deitar e que eu dedicava ali 2 horas ao longo da noite, eu conseguia ter uma produtividade muito maior do que as 8 horas que eu passei durante o dia tentando me concentrar. Então, na verdade, é entender o momento em que devemos gastar energia. E começaste a mudar o teu horário, então? Sim. Hoje eu tenho um horário bem alternativo, né? Olhando um pouco para como eu falei no início, eu elenco uma tarefa por dia importante, né? Tenho ali uma prioridade no meu dia e eu costumo executar, pode ser no início do dia, final do dia ou até mesmo pela madrugada. Então isto é um horário muito flexível, então, então pronto, agora estamos a falar de como, ser flexíveis, então como consegues assim. Pronto, agora podemos falar agora de ti, logo que já falas assim, que sejas mais general, como ter uma vida equilibrada. Eu desisti de buscar esse equilíbrio. Na verdade, como ter uma vida equilibrada, eu falei no início, quando a gente aplica tempo, esforços para uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. Então, o tempo que eu dedico ao trabalho, o tempo que eu dedico de um lado, eu acabo abrindo mão, talvez, de famílias, de amigos. A partir do momento que eu entendi que eu precisava entender qual era o meu propósito,
diante de tudo isso, eu percebi que esse equilíbrio ele começa a acontecer de uma forma mais natural, porque desde que você tem um propósito, independente do lado que você está, para a direção que você está a caminhar, você consegue integrar, você consegue ter tudo isso junto na tua vida. Então eu desisti de procurar esse equilíbrio e troquei por um propósito. E aí eu consegui perceber uma diferença, um maior equilíbrio. Então, em geral, como podemos encontrar uma vida equilibrada? Equilibrada, eu acho que referes à vida profissional e eu diria pessoal. Que uma vida equilibrada, ela vem a partir da sabedoria. Porque em todos os momentos vamos fazer escolhas. Vamos escolher agora estar aqui, gastando esforços e energias aqui ou ali. Desde que você tenha uma sabedoria para poder fazer essas escolhas, do que vai abrir mão nesse momento, do que vai concentrar agora, a gente consegue ter tudo isso mais equilibrado. Então eu agora tinha uma pergunta. Nós estamos a falar agora como encontrar a direção certa. Tens algumas dicas? Nós já falámos destas, como ser multitarefas, como lidar com tudo isso, que isso eu acho que ajuda, mas tens outras dicas para a gente conseguir encontrar uma direção, uma direção certa na nossa vida profissional não tem que ser sempre a mesma para todos, não? Claro. Tens algumas dicas assim que sejam, que se pode aplicar assim num... Eu diria que a mais importante para mim foi revisar as falhas, entender, olhar um pouco para trás e entender onde eu falhei, por que eu falhei e por que eu não atingi determinados resultados, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E aí eu deixei de olhar para as prioridades e comecei a olhar para os resultados. E muitas vezes eu percebi que eu estava buscando resultado em algo que eu não tinha capacidade e especialidade para alcançar, tanto profissional quanto pessoal. Então, acaba que aquilo ia se tornar inatingível, metas inatingíveis, eu ia me frustrar, eu ia cada vez mais ficar buscando algo que não ia alcançar. Então, os resultados que eu alcancei até hoje, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, eles apontam a direção que eu tenho que buscar. Eu já alcancei algum resultado tentando esse caminho? Não. Você já chegou próximo de alcançar algo nessa direção? Não. Então a direção está errada. A direção é essa, onde você já conquistou, onde você já tem uma determinada reputação, onde você já tem uma história. Então essa é a direção. Vamos mudar a direção. Então a pandemia, o início da pandemia, eu acho que para muita gente proporcionou o fato de estarmos em casa, enfim, proporcionou momentos de reflexão. Foi quando eu comecei a revisitar algumas falhas que eu cometi ao longo da minha jornada profissional. E refleti muito, por que eu errei aqui nesse ponto? Porque eu não estava preparado para avançar, dar o próximo passo aqui. Não era essa a direção, essa é a direção. Achas que é importante sempre encontrar a direção certa na vida profissional? Há pessoas que podem não querer, mas achas que é importante? Sim, é como falei. A vida, se olharmos para aquelas 5 bolas, né? A única que nos proporciona a oportunidade de errar é a vida profissional, que a bola vai bater e voltar. Mas não devemos persistir no erro. Então, tem que estar tudo muito bem equilibrado para que a gente consiga realmente entender que essa é a direção. Não deixar que as bolas de vidro caiam, principalmente a integridade, a família, os amigos. A bola do trabalho pode cair algumas vezes, a gente vai lá, pega, de volta, traz. Mas acho que, não sei, porque não sei se toda a gente, como já falei, há pessoas que podem querer uma vida profissional mais com propósitos, chegar a uma meta, mas e as pessoas que realmente, preferem um trabalho que são felizes, mas não querem atingir metas muito, das pessoas que são assim mais
pronto, que querem chegar a uma vida profissional muito mais elaborada, achas que essas pessoas também teriam que procurar uma coisa na certa ou já ficar onde elas estão, que estão bem? Eu diria que zona de conforto, né? Zona de conforto, quando a gente entra em zona de conforto, eu diria que é porque a gente está no ambiente errado. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu acho que temos que estar sempre buscando algo. Quando a gente entra numa zona de conforto, as coisas começam a deixar de fazer sentido. Entra numa normalidade, eu diria que entra em piloto automático, né? Todos os dias fazer a mesma coisa. E, na verdade, falta combustível, né, para buscar algo. Eu diria que essas pessoas ainda não encontraram um propósito. E aconteceu isso? Aconteceu. A ti? Aconteceu. E pronto, mudaste ou que... pronto, aplicaste tudo isto, não é? Sim. Os momentos da minha vida que eu me encontrei no piloto automático, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. Né? Tá tudo muito calmo, né? O sol, precisa vir a tempestade. E aí eu percebi que aquele conforto não ia de desencontro com o que eu queria. Porque pronto, eu também estava assim em algumas situações, mas acho que chega um ponto que toda a gente não chega ao ponto de conforto. Não sei. Imagina, uma pessoa tem 50 e tal anos. É porque algo deixou de fazer sentido. Achas? Acho. Não achas que é porque, pronto, tem estabilidade, tem uma família por detrás, que tem, pronto, com um salário. Então mesmo acho que as pessoas com 50 anos estão aí porque, pronto, alguma coisa não... Quando temos um propósito, independente da idade, vamos ser reconhecidos sempre pelo que fizemos, pelo que deixamos aqui. Então, uma pessoa, por mais que ela tenha um equilíbrio financeiro, por mais que ela já tenha trabalhado a vida toda e ela entrou nessa zona de conforto, acaba que não existia propósito. Então, existia um objetivo. Existia um objetivo. Só por isso é difícil, não é? Que foi alcançado. Ponto. Alcancei o objetivo que eu queria, um equilíbrio financeiro, todas as áreas da minha vida praticamente estão equilibradas. Sim, alcançou o objetivo, mas não alcançou um propósito. Então vou fazer a última apontamento sobre isto. Então, não achas nunca que uma pessoa esteja acomodada num trabalho é mesmo porque é feliz fazendo o trabalho? Porque ela gosta desse trabalho? Ela gosta do trabalho, ela é feliz no trabalho. Mas, olhando um pouco para as pessoas que realmente buscam um sucesso profissional, um resultado no que faz, essas pessoas elas acabam não se sentindo confortáveis. Pronto. Se hoje olharmos Exato. ao redor de pessoas, de mentes brilhantes, de pessoas que realmente impactaram o mundo, que realmente promoveram transformações. Essas pessoas não pararam. Exato. Eu estava a falar mesmo que há pessoas que não querem chegar a esse nível, então ficam no trabalho, pronto, porque são felizes e gostam. Exato. Pronto, muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Eu gostei muito. Gostei agora os últimos aí a perguntar. Pronto, muito obrigada também às pessoas que estavam a ver o live no Instagram e no Facebook. Obrigado. E para a semana, pronto, vamos a falar com a Cristina Cotano e pronto, vamos falar sobre como a pandemia também afetou as viagens, se podemos fazer umas viagens mais sustainable. Afetou tudo. Pronto, portanto, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.